Fala, galera! Bom, pessoal, nós vamos iniciar o estudo sobre funções quadráticas e nessa aula vamos falar sobre definição de função quadrática. Chama-se função polinomial de segundo grau ou função quadrática toda função f de reais em reais definida por f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, onde o f de x é o nosso famoso y, tá bom? O valor do a, do b, né, e do c, na verdade são números, né? O a, o b e o c são números pertencentes aos reais, tá? Então, o a, o b e o c são números pertencentes aos reais. Só que existe uma restrição para que a função seja quadrática. Qual restrição é essa? O a tem que ser diferente de zero, tá? O a não pode ser igual a zero, porque se o a for igual a zero, essa função deixa de ser do segundo grau, tá bom? Por quê? Porque se o meu a for zero, eu vou pegar zero e multiplicar por x ao quadrado, e isso aqui vai desaparecer. Então vai sobrar bx mais c. A minha função torna-se uma função do primeiro grau. Então por isso o a não pode ser igual a zero, tá bom? Porque se ele for igual a zero, a função deixa de ser do segundo grau. E eu quero que a minha função seja do segundo grau. O x, né? Tá aqui o nosso x, tá? Eu tenho aqui, ó, x elevado a 2, x, né? Aqui tá elevado a 1. Quando o expoente é 1, ele não precisa aparecer, tá? Mas na função de segundo grau eu posso ter x elevado a 2, x elevado a 1. O x é chamado de variável livre, tá? Ou variável independente. O y, que é o nosso f de x, ele é conhecido como variável dependente, tá? O a, o b e o c é chamado de coeficientes, tá? Então, coeficiente a, coeficiente b e coeficiente c. Sempre o coeficiente a é um número que estará multiplicando x ao quadrado, tá bom? Então, quando você for identificar o coeficiente a na sua função quadrática, você vai olhar onde tem o x ao quadrado, aí você vai observar o número que multiplica ele. Então, no caso, o coeficiente a é o termo, né, ou o número que multiplica o x ao quadrado. Caso a sua função tenha o b, como você identifica ela? Será o número que multiplica o x elevado a 1, tá bom? Pode acontecer da sua função não ter, né, o coeficiente b. Se a sua função tiver o coeficiente c, será um número que não tem x, tá? É um número sozinho, tá? Pode ser positivo, pode ser negativo, o a também pode ser um número positivo, pode ser negativo, o b também pode ser positivo ou negativo. A única restrição para a sua função quadrática ou função de segundo grau é o seu a, que não pode ser igual a zero. O b e o c podem sim ser igual a zero. Olha só, se o b for diferente de zero e o c também for diferente de zero, a função é chamada de função completa. Então, quando a sua função tem o coeficiente a, né, diferente de zero, é óbvio, né, que ele sempre tem que ser diferente de zero, o b e o c for valor diferente de zero, aí a sua função é completa. Tá? Agora, caso contrário, né, ou seja, se o b for igual a zero, ou o c for igual a zero, ou os dois, né, b e c forem igual a zero, aí a sua função é chamada de função incompleta, tá bom? Aqui vamos ver aqui algumas situações aqui, onde nós temos uma função, tá? Todas as funções aqui que eu vou mostrar para vocês são funções de segundo grau. Nós vamos identificar o coeficiente a, b e c dessa função e dizer se ela é completa ou se ela é incompleta. Vamos lá. Então temos aqui, função de segundo grau. Quem é o coeficiente a? É o termo que multiplica o x ao quadrado, tá? Aqui é o 2, então a vale 2. O b é o termo que multiplica o x elevado a 1, é menos 3, tá? Então o b vale menos 3. E o termo sozinho, né, que não tem x nele, é o c, ou seja, o 7, tá bom? Quando o número é positivo, não tem necessidade de colocar o sinal, né? Quando ele é negativo, aí precisa aparecer, para você saber que ele é negativo. Bom, apareceu o coeficiente a, b e c, né? Ou seja, o b e o c são diferentes de zero, portanto a função é completa. Letra B, x ao quadrado mais 5x menos 6, tá? O a vale 1, né? O termo que multiplica o x não apareceu aqui, quer dizer que é o número 1, tá? Aí você pensa assim, ah, mas não apareceu, quer dizer que é zero. Não, lembra que o a não pode ser zero. Se for zero, isso aqui desaparece. Então, se não tem nada, quer dizer que eu estou no número 1. 1 multiplicado por x ao quadrado vai dar o quê? Vai dar x ao quadrado, por isso que ele não aparece. Não tem necessidade de ele aparecer quando tem 1 multiplicando algo, né? Então, o a vale 1, o b vale quanto? 5 e o c é quanto? Menos 6. Função quadrática completa. Letra C, eu tenho, ó, o A vale quanto? 1, o B vale menos 4 e o C não apareceu, então quer dizer que ele é zero, tá? Então se não apareceu, quer dizer que o zero multiplicou, né? Ou seja, no caso do C que é simplesmente é o zero, ele não está aparecendo. Portanto, o C é igual a zero, a nossa função quadrática ela é incompleta, tá? Letra D, eu tenho aqui, ó, menos x ao quadrado sobre 2 mais 1. Eu tenho o A aqui, quem é o número que multiplica o A? Tá vendo que embaixo eu tenho o número 2? Quer dizer que eu tenho uma fração, ou seja, eu tenho o número 1 aqui em cima multiplicando x ao quadrado e o 2 aqui
aqui, só que a minha fração é negativa, então vai ficar o menos 1 sobre 2 é o valor do A. O B, cadê o número que multiplica o X? Não apareceu, então o B é igual a 0 e o C é igual a 1. Quer dizer que o B, 0 multiplicou o X, zerou ele, tá? Portanto, é uma função quadrática incompleta, porque só tem o A e o C. Tá vendo? Aqui eu tenho ó, o A e o B, e o C é 0, então ela é incompleta. Essa daqui pode acontecer também da sua função quadrática ter apenas o coeficiente A, o B e o C serem igual a 0. E também o meu coeficiente A, o coeficiente B, ou C, qualquer coeficiente, ele pode ser também um número decimal. Aqui ele foi uma fração, aqui agora ele é um número decimal, ó, um número com vírgula. 0,23x ao quadrado, ou seja, quanto que vale o coeficiente A? 0,23, o B e o C, 0, então uma função quadrática incompleta. Letra F, f de x igual a 3 menos 4x menos 5x ao quadrado. Aí você pensa, ah, mas o A tá aqui, 3? Não, pessoal. Não importa a ordem que os elementos estão, o que importa para você é o seguinte, quem está multiplicando o x ao quadrado está lá no final, então menos 5 é o valor do A, tá bom? Eu disse para você aqui, ó, agorinha, há pouco tempo, há poucos instantes atrás eu disse, olha, o A é o termo que multiplica o x ao quadrado. Aí você fala assim, ah, mas está lá no final, não importa. O que me interessa é o termo que multiplica o x ao quadrado. Onde ele está? Aqui, ó. Então o A vale menos 5. Quem é o B? É o termo que multiplica o x. Quem está multiplicando o x aqui? O menos 4. E o número sozinho sem x é o 3. Então, ó, o A vale menos 5, o B vale menos 4 e o C vale 3. Então não importa a ordem que os seus termos da função estão. O que vai interessar para você é o quê? Quem está multiplicando o x ao quadrado, quem está multiplicando o x e o número que está sozinho. Então, você pode baralhar isso aqui, bagunçar eles, né? Colocar em desordem aqui. Você vai identificar através disso daí, tá bom? E nesse caso, apareceu o A, o B e o C são valores diferentes de zero, portanto, é uma função quadrática completa. Eu coloquei a tensão aqui para você identificar situações onde a sua função ela não é quadrática. Por exemplo, aqui nessa função que eu tenho, ó, 2x elevado a 3, menos 3x ao quadrado, mais 2x menos 5. Eu tenho o 3x ao quadrado aqui, não é? Sim, mas aqui eu tenho x elevado a 3. Então, se aparecer o x elevado a 3, o expoente aqui do x é 3. Então, a minha função não é do segundo grau, ela é uma função do terceiro grau, tá bom? Então, o que identifica a sua função ser do primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, quarto grau e assim sucessivamente é a incógnita x, o grau dela, ou seja, o expoente. Quem é o maior expoente aqui? É o 3, então a sua função é do terceiro grau. Ela tem x elevado a 3, elevado a 2, elevado a 1, não importa, o que importa é o maior de todos, é o 3, então a sua função é do terceiro grau, tá bom? Então, ó, quando a sua função, o expoente do x, o maior deles é o 2, no caso que eu tenho x elevado a 2 e aqui x elevado a 1, né? O maior é o 2, né? Então a sua função é do segundo grau, tá bom? Outra coisa, aqui ó, eu tenho aqui, qual é o maior grau do x aqui? Grau expoente, tá? É 1, então essa função aqui não é do segundo grau, é a função do primeiro grau. Essa é do terceiro, essa aqui é do primeiro grau. Agora, esse detalhe aqui, ó, eu tenho aqui, ó, 3 dividido por x ao quadrado, ou seja, 3 sobre x ao quadrado. Quando você tem x ao quadrado, mas se ele estiver debaixo, na parte de baixo de uma fração, a sua função também não é do segundo grau. Sabe por quê? Porque eu preciso pegar esse x ao quadrado e jogar ele para a parte de cima da minha fração. Quando eu faço isso, né, ele vai multiplicar o termo lá em cima, mas o sinal do expoente ele troca, ou seja, se ele é positivo, ele fica negativo. Então, nesse caso aqui, se eu jogar para cima, vai ficar como 3x elevado a menos 2. O expoente não é 2, expoente do x vai ser negativo menos 2, então a função não é do segundo grau, tá bom? Então, se tiver o x ao quadrado embaixo na fração, lembre-se disso, a função não é do segundo grau, porque eu preciso jogar, né, esse x para cima, para me resolver a minha função, tá? Aí quando eu jogo para cima, o expoente troca, o sinal fica negativo, tá? Isso é uma propriedade da potência, quando você faz isso aí, tá? Vamos lá. Agora que eu expliquei para você todos os detalhes, vamos resolver aqui alguns exemplos, tá? Primeiro, exemplo 1. Indique quais funções abaixo são quadráticas, tá? Mas olha só o que está acontecendo aqui. Aí você bate o olho nela e fala assim, nossa, essa função é do primeiro grau, olha aqui, x elevado a 1, x elevado a 1. Não, calma aí. Aqui eu tenho uma operação. Então, eu preciso resolver essa minha operação, tá? Então, tá aqui, ó, f de x igual a 3x, que multiplica x menos 1. Ou seja, esse 3 aqui, ele tá de fora, não é? Eu preciso multiplicar ele pelo x, ele tá multiplicando todo mundo dentro do parênteses. Então, eu vou multiplicar o 3x por x e depois eu vou multiplicar o 3x por menos 1, tá? Tá aqui, ó. 3x vezes x, olha só. Quem tá multiplicando x aqui? 1. Então, vou multiplicar, ó, 3 do x aqui e 1 do x aqui. 3 vezes 1, 3. Agora eu multiplico x vezes x. X vezes x é x ao quadrado.
Ó, x mais x é 2x. Agora, x vezes x é x ao quadrado, ó. X elevado a 1, x elevado a 1. Vou multiplicar x elevado a 1 vezes x elevado a 1. Multiplicação de potências de mesma base. A base das duas potências é x. Então, vou conservar a base e somar os expoentes. 1 aqui mais 1 aqui vai dar 2. Então, 3x elevado a 2, tá? Agora, 3x vezes menos 1 vai dar menos 3x. Ou seja, ó, agora sim, a minha função está aqui, ó, na minha forma o quê, ó? Essa forma aqui, a chamada forma geral, tá? Então, ela está na forma geral, tá bom? Então, você precisa apresentar a sua função na forma geral, aí você pode identificar se ela é uma função quadrática ou não, tá bom? Aqui eu tenho que multiplicar ainda, tem uma multiplicação aqui, ó. Aqui ela está na forma geral, vou ter o quê? Somente mais e menos separando os termos. Aqui eu tenho uma multiplicação, então eu preciso resolver essa multiplicação. Com isso eu descobri, ó, que essa função, ela sim é quadrática. Vamos para a próxima, tem aqui, ó, x que multiplica x menos 1 que multiplica x menos 2. Primeiramente eu vou multiplicar esses dois por esses dois aqui, tá? Eu preciso fazer o que aqui? Uma distributiva, tá? Ó, x vezes x vezes menos 2. Depois, menos 1 vezes x, menos 1 vezes menos 2. Vamos lá? Então, por enquanto, eu vou deixar esse x multiplicado aqui, ó. Antes, vai ficar assim, ó. Ó, x vezes x ao quadrado. X vezes menos 2, menos 2x. Menos 1 vezes x, menos x. Menos 1 vezes menos 2, mais 2, tá? Aí eu tenho aqui agora, ó, ficou dessa forma. Só que eu tenho uma multiplicação aqui ainda, então eu preciso multiplicar, ó, x vezes x ao quadrado. Esse x aqui, ó, esse primeiro, é elevado a 1. Então vai ficar x vezes x ao quadrado. Vai dar o quê? Conserva a base e soma os expoentes. 1 mais 2, 3. Então ficou x elevado a 3, menos 2x, menos x mais 2, tá? Eu posso reduzir isso aqui, ó. Menos 2x, menos 1x vai dar menos 3x. Portanto, eu cheguei na minha forma geral, ó. Então, ó, f de x igual a x elevado a 3, menos 3x mais 2. Portanto, o grau da minha função é o quê? Do x é 3. Então, essa função aqui não é função quadrática. Beleza? Próximo. Eu tenho aqui, ó, f de x igual a 2x mais 4, que multiplica 5x menos 10. Da mesma forma que eu executei aqui, eu vou executar aqui também, tá? Eu preciso fazer a distributiva para saber se essa função vai ser do segundo grau, tá? Vamos lá, ó. 2x vezes 5x vai ficar 2 vezes 5, 10, x vezes x, x ao quadrado. Então, essa multiplicação de 2x vezes 5x vai ficar 10x ao quadrado. Agora, 2x vezes menos 10 vai dar menos 20x. 4 vezes 5x mais 20x e 4 vezes menos 10 vai ficar menos 40. Tem um detalhe aqui agora, eu vou reduzir, simplificar, eu reduzir ela como? Os termos que tem x eu posso, né, somá-los ou subtraí-los. Olha só, menos 20x e mais 20x, os dois vão se cancelar, vai zerar. Então o que vai sobrar? 10x ao quadrado e menos 40. Portanto ficou, ó, f de x igual a 10x ao quadrado menos 40. Pronto, é uma função quadrática. Então você não pode dizer se a função é quadrática ou não, estando assim, ó, multiplicando. E muito menos assim, ó, também multiplicando. Aqui também, ó, você só pode dizer se a função é quadrática ou não, caso ela esteja o quê? Na sua forma geral. Como assim? Você vai ter um número multiplicando x ao quadrado, mais ou menos, né? Outro número multiplicando x e mais um número sozinho, tá? Estando assim, não pode ter multiplicação. Resolva todas as multiplicações. Só pode ter mais e menos separando, né, os termos, tá bom? Aí sim você pode dizer se a sua função ela é quadrática ou não. Exemplo 2. No exemplo 2 eu tenho aqui, ó, qual o valor de m para que a função f de x igual a 2m mais 4x ao quadrado menos 5x mais 17 seja uma função do segundo grau? Bom, eu sei que na minha função do segundo grau, né, ou função quadrática, eu tenho o quê? O coeficiente a que multiplica o x ao quadrado. Só que nesse exemplo aqui, quem que está multiplicando o x ao quadrado? Tudo isso aqui, ó, 2m mais 4 que está multiplicando o x ao quadrado. Certo? Para que a minha função seja do segundo grau, eu preciso... Isso aqui tá representando o coeficiente A. Ó. Tudo isso aqui que tá dentro do parênteses é o meu coeficiente A, tá bom? Mas ele colocou um m lá dentro, tá? Aí ele diz o seguinte, qual o valor de m para que essa função seja do segundo grau, ou quadrática, né? O que é que eu vou fazer? Eu sei que para minha função ser do segundo grau, a única restrição é o quê? O coeficiente A tem que ser diferente de zero, tá? Então, eu vou pegar tudo isso aqui que está representando meu coeficiente A e colocar ele diferente de zero, tá? 2m mais 4 diferente de zero. Agora, eu vou isolar, ó. Passo o 4 para o outro lado, ele fica negativo. Pego esse 2 aqui e jogo para cá, né? Ele vem dividindo. Vai ficar m diferente de menos 4 sobre 2. Portanto, o m tem que ser diferente de 2, tá? M diferente de 2.
Então, para que a minha função seja do segundo grau, eu preciso que o meu m seja diferente de 2. Sabe por quê? Porque se ele for igual a 2, olha só o que vai acontecer, ó. 2 vezes menos 2 vai dar quanto? Menos 4. Aí eu somo, ó. Menos 4 mais 4 aqui vai zerar. Então, vai ficar 0 vezes x ao quadrado, vai zerar o meu x ao quadrado. Então, tá vendo que o meu m tem que ser o quê? Diferente de menos 2. Então, portanto, esse é o valor, né, de m para que a minha função seja de segundo grau. Ou seja, m tem que ser diferente de menos 2. Ou seja, o m pode ser qualquer valor diferente de menos 2. A minha função será o quê? Quadrática. Exemplo 3, tá? Para que valores de m, a função f de x, m ao quadrado menos 9x ao quadrado, mais m menos 3 vezes x, mais 1, represente uma função do primeiro grau e uma função do segundo grau. Então aqui eu tenho esse exemplo aqui é semelhante ao anterior. Só que aqui ele quer o quê? Que você apresente os valores de m para que a sua função seja do primeiro grau e também a sua função seja do segundo grau. Vamos lá. Primeiramente, vamos definir aqui os valores de m para que a minha função seja do primeiro grau, tá bom? Olha só, eu preciso, ó, para minha função ser do primeiro grau, esse x ao quadrado aqui tem que zerar, ele tem que desaparecer. Então eu tenho que fazer o quê? Que m ao quadrado menos 9 tem que ser igual a 0. Aí eu pego menos 9, jogo pro outro lado, fica m ao quadrado igual a 9, m igual a mais ou menos 9, mais ou menos, ou seja, eu vou pegar o quadrado, jogo pro outro lado, ele vira raiz, tá? Só que quando ele vira raiz, eu tenho que lembrar que ele vai ter dois valores, tá? Então, virou raiz, jogou o quadrado pro outro lado, né? O expoente pro outro lado, ele vira raiz quadrada. M elevado ao quadrado, vai virar o quê? Raiz quadrada. Aí eu tenho que lembrar que quando você resolve uma equação do segundo grau, que você simplesmente passa o expoente para o outro lado, você tem que lembrar que ele vai gerar dois resultados, tá? Mais 3 e menos 3, tá? Porque mais 3, né, ao quadrado vai dar 9, e menos 3 ao quadrado também vai dar 9, tá bom? Então, preciso que o meu m seja igual a 3 igual a menos 3, para que a minha função seja do primeiro grau. Por quê? Porque se o m for igual a 3, o que vai acontecer? Ó, 3 ao quadrado, 9, 9 menos 9, 0. Aí vai zerar isso aqui, ó. Então ela vai ser do primeiro grau, que aí vai sobrar o restante aqui, tá? Ou então, se for igual a menos 3, ó, vai ficar assim, ó. Menos 3 ao quadrado vai dar quanto? Vai dar mais 9 menos 9, 0, tá? Então, o m sendo igual a mais 3 e igual a menos 3, a minha função será do primeiro grau. Só que tem um detalhe, eu preciso ainda de uma outra restrição, sabe qual? Aqui, ó. Por quê? Porque isso aqui, se aqui eu colocar o m igual a mais 3, o m igual a menos 3, beleza, isso aqui vai zerar. Mas isso aqui zerar também, quer dizer, isso aqui não pode zerar não. Então, preciso também que o meu m menos 3, que é o termo que multiplica o x, seja diferente de 0, para ela ser o quê? Do primeiro grau. Então, ó, m menos 3 tem que ser diferente de 0, portanto, o m tem que ser diferente de 3, tá? Então, ele não pode ser 3. Por quê? Porque senão zera aqui. E eu não quero que isso aqui zere, porque eu quero que isso aqui apareça para ser do primeiro grau. Eu quero apenas que essa parte aqui minha, esse coeficiente A, seja igual a 0. Pronto, então o meu m tem que ser mais e menos 3 para a minha função, o coeficiente A zerar. Aí isso aqui desaparece. E o meu m menos 3 aqui, ó, o meu coeficiente b, tem que ser diferente de 3. Aí sim eu tenho uma função o quê? Do primeiro grau. Agora, para a minha função ser do segundo grau, basta que o quê? Basta que isso daqui não seja igual a 0. Ou seja, m ao quadrado menos 9 tem que ser diferente de 0, né? Jogo o 9 para o outro lado, ele fica positivo. Passo o meu 2 para o outro lado, vai virar raiz quadrada. Então vai ficar mais ou menos raiz quadrada de 9. Portanto, o m tem que ser diferente de mais 3 e diferente de menos 3. Aí sim eu tenho uma equação do segundo grau. Aí você pergunta, ah, mas é outra parte aqui, a outra aqui não importa, né? O coeficiente b e o c pode ser qualquer coisa. Para ser uma função quadrática, eu preciso somente que o a não seja igual a 0. Pronto, então, né, mostrei para você aqui o que você faz para identificar, né, valores aqui para sua função ser do primeiro e do segundo grau. Certinho, galera? Então essa foi a nossa aula, foi apenas definições, tá? Conceitos iniciais sobre função quadrática. Fico por aqui, até a próxima e fui!